Tá. Eu tinha pensado Já em fizemos fazer... quase meia hora de aula e eu não Meu Deus, é que também eu vou falar de... Tá, vamos lá. Pode falar, então. Eu tinha pensado assim, já que vão ser 6 tipologias diferentes e como, de certa forma, elas vão estar feitas, a volumetria delas diferentes, já que a orientação solar muda, eu pensei em fazer blocos e encaixando eles para, de certa forma, se eles ficarem diferentes, as habitações, eles ainda seguirem um padrão e ter uma uniformidade. Só que eu não escrevi isso aí ainda, mas eu escrevi na parte da volumetria porque eu tava desenhando à mão, mas eu achei meu desenho muito feio, daí eu decidi que eu não ia colocar. Tá. Sim, mas enquadrando neste sistema construtivo. Sim, é porque ele é bem versátil, assim, ele são blocos assim, forminhas que vão se encaixando. Eu posso colocar mais informações se for necessário. Não, eu acho que, assim, ó, isso talvez nós precise, se tu quiser, se tu tiver fácil, coloca, tá? Eu tenho tudo salvo ali já, para caso fosse necessário. É porque eu não sabia, assim, na monografia, o que mais era, o que seria realmente necessário colocar, porque às vezes eu me perco, porque eu sinto que eu estou escrevendo muito, parece, sabe? Não, eu acho que no sistema de técnico construtivo, se tu tiver como colocar mais dados, que fique mais claro para o leitor da monografia ali, do texto, né, do teu TCC, Eu tenho um mapinha, não é um mapa, é tipo um checklist, assim, das etapas de como é feita essa construção. Acho que então, seria interessante colocar isso. Isso, com certeza. Porque assim, ó, quem olha daí, porque assim, ó, veja bem, nem todos os professores, eu, por exemplo, não tenho conhecimento deste sistema construtivo inovador. Eu fui pesquisar, eu descobri ele faz umas 2 semanas. Então, assim, ó, quanto mais dados tu colocar que te dê a perspectiva, assim, que dá a perspectiva para o leitor da monografia, ali, o leitor do TCC, ter uma orientação de qual é a realidade do sistema construtivo, porque eu li aqui, ó, a lavagem leve, rápido, reduz a mão de obra, reduz o tempo, não cria bolor, mofo, tem um isolamento acústico bom, né? Térmico, tudo isso, beleza, reduz o consumo de energia, ótimo, tá tudo ótimo, sabe? Mas, assim, ó, se tu não coloca isso aqui, eu não vou saber estas vantagens. E se tu não coloca um checklist construtivo, eu também não vou saber nem como começar a construir. Eu não sei que tipo de fundação eu não sei que tipo de altura de pé direito vai ser, se o pé direito vai ser uma parede única até em cima, ou se vai ser módulos acoplados um em cima do outro. Então, essas coisas nós teríamos que ter essas noções. Tem essas informações, né, para o leitor ter noção do que está acontecendo para entender exatamente. Isso mesmo. Fiz da forma certa, né? Isso aí. Porque, assim, ó, tecnologias inovadoras ainda no Brasil são pouco conhecidas, né? Sim. Mesmo no meio construtivo, mesmo entre os engenheiros e arquitetos, eu trabalho o dia inteiro com obra, não é? Vistoriando obra, analisando obra, avaliando obra, quer dizer, e não tenho, até porque a Caixa Federal e o Banco do Brasil e o Banrisul são muito resistentes a este tipo de inovação. Tem que ter ensaios tecnológicos, tem que ter credenciamentos, tem que ter ensaios lá no Cientec, lá, não sei, na universidade tal, tá? Tem que provar que aquele negócio vai funcionar e, efetivamente, vai durar os 30 anos do período de financiamento da obra, né? Então, tu vê, eu trabalho com obra, mas trabalho com, assim, ó, eu acho que 0,1% ou menos que isso foram as obras que eu tive até agora, que são sistemas inovadores. Tive uma inclusão na casa. Eu lembro que o senhor estava falando aquele dia de wood frame, acho que era na aula, lembro? Né? Eu falei para vocês, foi a única obra de sistema inovador que eu vistoriei, analisei, foi essa de Cruz Alta, de uma juíza, eu acho.
lá de Cruz Alta, uma promotora, não me lembro assim, mas me chamou a atenção, era uma casa aí de quase 300 metros quadrados, mas, assim, foi a única obra que eu fiz sistema construtivo. O Banrisul, por exemplo, nem aquela massa Dum-Dum, que é uma massa que vem pronta, não precisa água, não sei mais o que, é cheio de... Ou pouquíssima água para te trabalhar com ela, e vai a aplicação é tipo cola. Então, o Banrisul, uma vez, houve uma proposta aqui em Carazinho mesmo, de uma construção com este tipo de argamassa, não aceitou. Eles são bem restritivos. Então, para te ver, então eu sou uma pessoa que lido com obra, né, não faço obra, mas fiscalizo, vistorio, avalio, e não tenho conhecimento desses sistemas inovadores, né. Eu vou aumentar, colocar bem certinho o passo a passo da obra, quais as fundações, que no caso as fundações são radier ou sapata corrida, daí dá para escolher. Radier já é uma coisa que te limita, nos limita, no nosso caso, Sim. ela nos traz uma limitação muito grande em termos de diferença de nível, porque o radier, ele contempla que tu vai manter o teu terreno plano, ou no máximo com 1% de declividade. Então, na realidade, para nós ali, o radier, eu acho que não se aplica, se aplicaria naquela parte mais plana de cima, mas mais para baixo, não. Lá embaixo é terrível o terreno, não tem como. Então, eu acho que teria que partir para sapata corrida. Né? E essa já é uma ideia que, como tu me disse que as fundações seriam esses dois tipos, porque ela tem que estar toda ela apoiada, deve ser isso, sim, né? Ela não pode estar sobre pilotis, por exemplo. Exatamente. Mas teria que ter uma viga. Exatamente. Uma viga de respaldo que apoiasse. Então, eu acho que nós teríamos que partir para sapata corrida. Mas isso é dois. Mas daí eu cito os que o sistema construtivo aceita, né, no caso. Sim. Ok, cita os dois, e depois lá na frente, no TCC2, eu acho que daí já nós partiríamos para sapata corrida. Sim. Mas, pode falar. Quando, no caso, assim, a Prof. Karina deixou explicado para nós, isso em março já, para deixar no final um escopo do TCC2, do que vai ser apresentado no TCC2. Aí eu coloco na monografia, tipo, antes da conclusão, um textinho dizendo o que é que eu vou colocar, que eu vou me aprofundar mais em questões técnicas, em questões de fundações, esse tipo de coisa? Isso, coloca aí essa referência. Né? Que tu depois vai ter que analisar a pesquisa de fundações, por ser um sistema inovador. A princípio, já na tua pesquisa, existem duas possibilidades, né? Então, radier e sapata corrida, mas essa análise será feita no TCC2, pode colocar isso. Vai aprofundar em sistemas de coleta de água, de eletricidade, vai toda essa parte depois. A minha preocupação, assim, tem uma obra aqui em Carazinho que se não for esse sistema, é muito parecido a ele, ali naquela creche atrás da Capesul. Só que aquela obra foi abandonada e aí está totalmente deteriorado. Se tu tiver a possibilidade uma hora de passar lá... Eu vou ver. Só que ela está abandonada, porque as empresas quebraram e o material está se deteriorando. Lá é radier. Sim. Mas dá para ver alguma coisa, assim, para depois, para o TCC2, não precisa ser agora, pode ser nas férias, no TCC2, depois que tu entregar, para olhar, assim, o sistema. A gente pode marcar e eu até poderia ir junto, eventualmente. Sim. Para nós vermos, assim, porque eu era o fiscal daquela obra, daí eu me aposentei e a obra não havia começado, eu só fiz a terraplanagem e deixei o terreno plano. Sim. Tá? E aí depois eu me aposentei, a prefeitura que tinha que dar o terreno planinho, né? Aí, como eu me aposentei, ficou um outro colega de fiscal daquela obra, mas infelizmente a consultora não quebrou, era uma consultora de Curitiba, ela quebrou e deixou umas 100 obras, 500 obras no Brasil inteiro, porque ela fazia obras para o governo federal, era um repasse do governo federal.
Então, a obra está lá, parece que está bem. Eu nunca mais fui lá. Isso fazem 6 anos. Nossa, deve estar acabada. Porque essas placas estão no tempo, sem nenhuma. Intempéries, e daí vai se deteriorando, elas desmancham, né? Querendo ou não, é isopor. Ele é mais grosso, mas é isopor. Então, provavelmente, talvez até na tua pesquisa, tu encontre assim, ó, que tu vai ter que ter um beiralzinho, nem que seja de platibanda, tu vai ter que ter um beiral. Porque, por causa do sol, eu vou ter que ter beiral. Por causa da questão da orientação solar, para não chegar no verão, vai ter que ter um. Então, mas aí tu vê que como faz as lajes, se a laje também é do mesmo material ou não, né? Pode ser ou pode ser normal também. Dá para ter a aplicabilidade de colocar qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas. Tá. Porque uma laje hoje, as tabelas são de isopor, né? Sim! Os bigotes são de concreto, a tabela é de isopor, depois tem uma camada aí de 4 centímetros de concreto com ferro. Então, quer dizer, é um material também leve, né? Sim. Mas assim, ó, Larissa, tá de parabéns. Não tem, eu acho que só dá uma melhorada, dá uma olhada nessa questão, se tu tá mais ou menos, não precisa decidir agora também, nessa questão do posto de saúde, para fazer projeto de posto de saúde, para fazer... Para definir um uso, digamos, para dar uma sugestão do que seria sugerir o uso por pesquisa territorial ali do entorno. A sugestão seria um posto de saúde que é a atividade mais necessária naquele entorno. Né? Então, o de resto, agora é tu fazer as plantas, cortes, daí é domingo agora? Eu tenho que entregar domingo? Não é domingo, né? É dia 5? Eu tenho que entregar no domingo? Sim, é dia 5, no domingo. Tá, então nós vamos assessorar no sábado, tá? Tá. E daí eu vou tentar. Ah, eu tenho que ver das fichas de orientação que eu tenho que passar para o senhor pegar a assinatura. Sim, tu me manda, tu me envia elas, e aí eu assino. Beleza. É tudo por e-mail daí, né? Sim, é tudo eletrônico. Tá, tranquilo. Mas tá 10, isso não tá muito bom, muito bem embasado, pesquisa excelente, tá. Eu não sei como que agora eu tô calma. Antes eu tava desesperada e hoje de sexta para cá eu fiquei muito calma. Sim, não, tem que se acalmar, porque tá bem o trabalho, não tá, assim, de todos os TCC que eu tenho, o teu é o disparado. Claro, por várias questões, entre elas que nós não paramos, né? Você não parou, nós não paramos nem uma semana, paramos talvez uma semana ali no início do... No início, depois de março, a gente assessorou todas as semanas. Então, na realidade, assim, o que acontece? Tu é que tá com o trabalho mais redondo dos que eu assessoro. E assim, ó, tem outros colegas, eu falei poucas vezes, né, mas algumas vezes falei com a Karina, com a Tita, com a Letícia, com a Gabi, os outros, eles estavam com muita dificuldade também, principalmente no TCC2, claro, que é mais projeto, mas assim, dos que eu não tenho muitos, mas dos que eu tenho, o teu é o mais completo, assim, por nunca ter parado e pela tua dedicação também, não tenho pela criatividade, por tudo, né? Eu comecei a parar de me preocupar um pouco, eu acho, porque eu vi que tem gente que nem conseguiu fazer estudo de caso regional e eu consegui tudo. Eu tive a sorte de ter acesso ao pessoal da Jarré, que me tratam sempre super bem, porque eu já fiz estágio lá, e daí eu consegui todas as plantas, eu consegui tudo que eu precisava. Que bom, é 10. Não, assim, ó, eu acho que tu não tem que te assustar de nada. O que nós vamos fazer? Posterior ao dia 5, então, eu não tinha, eu sabia que era dia 5, mas não sabia que dia 5 era domingo. Mas assim, posterior ao dia 5, o que nós vamos fazer? Sábado nós assessoramos, para ver a totalidade. Geral, assim, né? Isso. Aí vimos a totalidade do que tu tens. E depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e tu monta a apresentação e nós vamos assessorar a apresentação. Tá? Porque aí...
Porque eu tenho que entregar ela domingo também. O quê? A apresentação eu tenho que entregar domingo junto com a monografia. Ah, tem que entregar junto? Tudo. Tem que estar redondo, tudo, tudo, tudo. Tá. Mas assim, ó, então tu monta também, nós assessoramos no sábado, e quem sabe no sábado tu faz a apresentação para mim. Ah, pode ser. Pode ser? Marcamos assim. De uma forma, num contexto geral. Isso. Porque daí, dali para frente, nós marcamos a apresentação. Porque assim, ó, na apresentação tem que sair redonda. Sim. Tu tem toda, assim, o teu trabalho está 10, tem todas as condições de sair super bem. É só focar, vai ter que treinar várias vezes, entende? Mas aí no sábado, então, já tu faz a apresentação para mim, para ver se alguma coisa eu posso te ajudar e tal, mas para mim sentir como é que, porque assim, ó, o trabalho em si está muito bom. Não te preocupe. Depois preparar para a apresentação, assim, quando der aquela semaninha que a gente vai ter, pegar e fazer uma folha, escrever um textinho de como a ordem das coisas que eu tenho que ir falando, para mim não me para mim conseguir lembrar bem certinho, daí eu ensaio, eu tento, digamos, de certa forma, decorar, porque não tem como decorar essas coisas, né, mas não precisa decorar, tu pode fazer assim, ó, tu lança tópicos e seguir os tópicos sequenciais, tá? Daí vai indo falando, porque saber o que eu fiz, eu sei, foi eu que fiz, né? Isso aí. Não, sabe? E assim, ó, e além disso, não é falso elogio, tá muito bom. Tá muito bom, não é o primeiro TCC que eu assessoro. Quantos TCC eu assessorei? Assim, ó, entre os que eu assessorei, tá entre os melhores. Não é... nós temos que terminar essas plantas baixas, esses bonecos aí de localização e tal, mas é isso que faltou assessorar, e a apresentação. Sim. Então, sábado, trago tudo prontinho. Combinado. Se tu puder me mandar antes, já me manda na sexta, se tu conseguir. Sim, eu consegui terminar o mando pro senhor, porque eu tenho entrega agora essa semana de geoprocessamento e de interiores também. Tem umas plantas para entregar, daí eu vou correr para conseguir terminar. Tá, combinado. Tá, Larissa, fique bem, tá? Tá bom, certo. O senhor também. E conversamos, vamos conversando, tá? Tá bom. Manda um abraço para tua mãe, também eu não conheço ela, mas manda um abraço para a família ali, que provavelmente eles também estão ajudando bastante, né, com a... Sim, bastante. A mãe agora não tá em casa, que ela foi na igreja, mas se ela tivesse, eu chamava ela para apresentar pro senhor, mas agora ela tá na igreja. Fica para sábado que vem. Tá bom, então. Tá? Tá. Então tá, cuida, tá? Um abração para ti. Um abraço, professor. Boa noite. Terça. Hã? Até terça. Até terça. Tá bom. Tchau, tchau.